na luz ou nas trevas. E o texto base de partida está em 2 Coríntios 6,14. Oh glória! Nenhuma comunhão com os incrédulos. Não vos ponhais. Eu vou até adiantar a leitura para poder ganharmos tempo. E texto base, 2 Coríntios 6,14 e a sequência dele. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus, vivente como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus! Eu quero que o irmão e a irmã venham entender nessa noite o tipo de comunhão, na luz ou nas trevas. Às vezes o nosso comportamento é que vai dizer se de fato estamos na luz ou nas trevas. É o teu caminhar, é as tuas ações. Os meninos estão na unção aí. A gente que não está acostumado muito com a banda, com essa honra toda, os meninos estão na unção. Muito parabéns, viu? E obrigado, meninos, por esse suporte aí. Quando a gente consegue identificar o tipo de aliança, se é uma aliança que está na treva ou na luz, vai ser justamente com o tipo de comportamento, com o tipo de caminhada. Tem um outro trecho aqui que eu separei, que a gente vai ver que os dias são maus e o comportamento do homem também é mau. Quando o homem, eu e você, tem as escolhas erradas, aí vai mostrar como é que não pode, como é que você diz que está na luz, mas as suas escolhas é de quem está nas trevas. Então é muito importante que a igreja no dia de hoje venha despertar que é a sua escolha que vai dizer se você está na luz ou nas trevas. E a escolha é por um rei. Eu separei alguns reis aqui. Separei Acabe, separei Saul, separei Salomão e separei também Saul, Acabe, Salomão, perfeito, e Zedequias também. É uma série de reis que às vezes a própria população quer escolher. E a escolha da população é que vai dizer se é a visão de Deus ou não. Porque o povo estava clamando um rei, pediu a Samuel um rei, e Deus falou com Samuel: fique despreocupado, porque quando eles escolheram ter um rei, eles não rejeitaram só você, eles estão me rejeitando como o rei deles também. A escolha de Israel naquele momento ali foi uma escolha não de quem estava na luz, e sim de quem estava nas trevas, rejeitando a majoridade de Deus naquele lugar. Era Deus o soberano, era Deus então que dava as cartas, falava por intermédio dos profetas, e ele foi rejeitado. Eu e você devemos tomar cuidado se as nossas escolhas não estão rejeitando a Deus. Olhe que perigo a sua escolha rejeitar a Deus sobre a tua casa. Você tem que tomar cuidado. As descrições que eu vou trazer aqui agora vai te trazer alguns alertas também, que está em 2 Timóteo 3, do 1 em diante.
Só que ainda assim eu pergunto para a igreja: que tipo de comunhão há entre Cristo e o maligno? O que é do demônio, o que é de Satanás, e Deus não vai se misturar. Jesus não vai misturar. O que está nele é santidade. Eu escolhi uma rejeição de uma série de coisas dentro da sociedade. Eu estou rejeitando no meu espírito. Eu estou vendo ali, mas eu estou ignorando, e eu não vou escolher, porque eu sei que determinadas pessoas estão compacto com o mal. Como é que você, tendo então Deus dentro de você, porque a Bíblia diz: eu habitarei no meio deles, dentro deles. Então a sua escolha ela vai dizer quem você é, se você é luz ou se você é trevas. E eu te digo que essa escolha dos reis é para você analisar com um período político também. Eu não vou falar da política, mas é os erros que a população teve lá atrás, pode cometer hoje, e a gente trazendo para um raciocínio lógico. O povo escolheu Acabe por conta da descendência, aclamava Acabe, e Elias então se levanta e fala: agora vamos ver então quem é Deus, se é Baal ou se é Deus. Se a igreja não tomar cuidado, às vezes está escolhendo Baal e não a Deus. Tome cuidado, porque quem tem aliança com o diabo vai continuar sendo do diabo até que haja arrependimento. Cuidado. Então a noite é de alerta para você. É as alianças. Aliança escura nunca será uma aliança alva como a neve, exceto se houver arrependimento. E eu lhe digo, é tudo que é ligado àquilo ali, você deve se afastar. Tudo. Que comunhão há Deus com as trevas? Que comunhão há Jesus com uma meretriz? Ele ama ela, mas você então vai trazer, você vai misturar o que é santo, o que é templo, com o que é então prostituto. E o prostituto que eu digo é de relacionamento. Então o relacionamento, prostituição significa vários relacionamentos. Então tem pessoas que estão se relacionando com vários tipos de altares, e ainda assim a igreja pode estar aplaudindo. O alerta é para a igreja não aplaudir o que tem comunhão com as trevas. Você pode então ser cobrado por algo que você está aplaudindo. Você tem que tomar cuidado. A igreja tem que tomar cuidado, porque a igreja, olha esse louvor tão forte que as meninas falaram, rompendo. A igreja não pode se corromper. E esse louvor eu fui identificar na mini vigília, que ele tem 7 anos, e a letra desse louvor fala muito forte que a igreja não pode se corromper. Se a igreja, seja lá quem for, do altar até as cadeiras, se corromper, deixou de ser luz e se tornou trevas. O alerta é com a tua alma, o alerta é com a minha e a tua alma, porque a salvação é individual. As nossas escolhas podem se influenciar na nossa salvação. Está sentado e está pregando, mas está em trevas. O efeito da palavra, cabe a Deus fazer o que Ele quer com a palavra. Às vezes, se eu, Maurício, não estiver me examinando, se eu estiver errado, mas a palavra de Deus tem que fazer efeito, eu posso até estar em trevas. Uma suposição, é lógico. Se eu estar em trevas, mas a palavra de Deus, ela tem que ter efeito para a transformação de vidas, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz para a vontade de Deus. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então é necessário a igreja ter um despertamento, tanto de quem está aí. Por isso que a Bíblia fala: o homem examine a si mesmo. E a gente vai ver alguns tópicos aqui que faz com que a igreja venha de fato se analisar, porque a feitiçaria
em 2 Samuel 15:23 fala que o pecado a rebelião é como se fosse o pecado de feitiçaria. Então tem coisas que a gente faz associação com as trevas e não percebe. Por isso que é necessário a igreja, então, uma igreja acordada para os sinais. A pastora falou que se a igreja crê nos sinais, a gente crê nos sinais. Cristo opera pelos sinais desde que a igreja creia. E já tem até o final, se por acaso eu esquecer, você me lembra, meu irmão, de falar quando a água, a gota do azeite que foi colocado, então aconteceu realmente milagres, sinais que eu presenciei. E já para não perder o foco, Lu, você me lembra aí, pelo amor de Deus. 2 Timóteo 3, 1 até o 5. Fala dos tempos difíceis. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Sabes, porém, isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos. Aí a gente para aqui em jactância. Jactância é igual a vaidade, orgulhoso, arrogância e opinião dele e de si mesmo o tempo todo. Então isso é jactância. Na descrição vai falar sobre arrogância mais uma vez. Jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. A gente conhece filho desobediente aos pais? Eu creio, essa é a geração do arrebatamento. É a geração de quem foi encontrado com azeite na botija vai subir. Na hora que quando a gente for chamado, se a gente não estiver com essa palavra de libertação pessoal, a gente vai ficar. É possível ficar. Se tiver no meio da igreja pessoas arrogantes, pessoas maldizentes, pessoas então fofoqueiras, a igreja tem que acordar. A palavra é de despertamento, porque é um cuidado com a tua alma e com a minha alma. Caluniadores, desafeiçoados, implacáveis, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos e enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Olha o alerta que Paulo dá. Foge também destes. Quando falei aqui enfatuados, quer dizer uma pessoa metida, inflado, orgulhoso, uma pessoa que anda pisando em ovos. Eu já pedi palavra na rua para pessoas que passavam com a Bíblia, a pessoa me ignorou. Aí quer dizer, não, com a Bíblia, lógico que eu pedi foi só para ver qual seria o comportamento. Eu falei, irmã, abre essa Bíblia aí para ver o que é que tem. Já fiz isso algumas vezes. Um me disse que estava com pressa, estava com a Bíblia na mão, e a outra me ignorou. Eu creio que, na verdade, ela, quem sabe, tivesse até com problema de audição, né? Então é melhor a gente olhar da melhor forma. Mas, para que serve então a Bíblia? A Bíblia é a palavra viva e eficaz. É uma palavra que ela abrindo, Deus vai falar com a terra. Desafeiçoado foi descrito também. Traga um alerta também para a igreja ficar atento sobre palavras que você não entenda na hora. Então você busca um sinônimo. O desafeiçoado é adversário e inimigo. Tem pessoas que às vezes se tornam inimigo do próprio irmão. Às vezes é com a calúnia, é com a difamação. Por isso que a igreja tem que ficar atenta o que é que está fazendo com a salvação. O dom gratuito de Deus é o dom da vida, e a vida com abundância é o dom da vida eterna. Glória a Deus. A gente tem que tomar cuidado com a nossa palavra. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai falar, pensar duas vezes, porque parece que é algo, mas depois não é aquilo que a gente bem pensava. A vontade até que é boa, mas se vai ferir o irmão, é melhor não falar.
Por isso é necessário uma igreja esperta, uma igreja a qual eu venho falando que uma igreja que ela é exortada, que ela é corrigida, ela não pode reclamar um dia que não foi puxada a orelha. Ah, eu não fui alertado. Por isso que eu creio, quem vem aos domingos, quem vem nessa obediência de buscar a Deus, é uma igreja que está ligada com o propósito de Deus, que é o propósito de salvação. E o tema é na luz ou nas trevas. Sacode seu irmão aí que ele está meio calado e pergunta aí: na luz ou nas trevas? Pode sacudir ele aí. Se ele estiver dormindo, ele vai acordar. Na luz ou nas trevas? Você consegue identificar que tipo de aliança é essa? Acabe, eu fiz uma anotação aqui que Acabe esbofeteou Micaías, foi alertado justamente sobre ele. Deus já não vinha se agradando. E Deus usa pessoas para corrigir pessoas. Deus, a gente até numa última ministração, a gente falou sobre Jacó, que Jacó tinha um comportamento enganoso e Deus colocou uma pessoa pior que ele para tratar do caráter dele. E ele, quando estava tratado, aí Deus tirou ele de forma honrada e falou: vá, pode ir. Enquanto o teu caráter não for forjado, não for tratado, as pessoas com um temperamento pior que o seu vai continuar perto de você, porque o propósito de Deus é tratar o caráter de cada um. Existem fases parecendo fases de videogame. Os meninos que já jogou Mario, World, é tipo isso aí mesmo. Enquanto não passar a fase, vai continuar no mesmo lugar. E o que Deus quer é nos levar, é tirar da terra da servidão e nos colocar no paraíso. E o paraíso onde emana leite e mel é a terra prometida. Hoje eu e você estamos libertos pelo sacrifício de Jesus, mas verdadeiramente libertos se estivermos obedecendo a palavra. Se estivermos ouvindo, somos como loucos, somente ouvindo, mas não praticando. Eu quero deixar esse alerta para a igreja. Você está na luz ou está nas trevas? Já deu a hora. O alerta foi dado, na luz ou nas trevas. É necessário a igreja se avaliar. Eu toquei também como Salomão. Salomão começou muito bem, mas depois, olha o que ele foi fazer. Houve uma prostituição de deuses. Então quer dizer, ele pegou, ouviu que a mulher dele, as mulheres pegaram. Não, é melhor pegar, fazer um incêndio aqui para esse Deus aqui. Ou seja, tem muitas coisas que podem começar muito bem, pode terminar muito mal por falta de vigilância. A vigilância, imagine Salomão, tão sábio, mas faltou vigilância. Olha o rei que estamos falando, Salomão, o qual escreveu o princípio da sabedoria, o temor a Deus. Quer dizer, ele foi usado poderosamente para nos instruir quanto à sabedoria, e ele mesmo não conseguiu fazer. Cuidado com as distrações. Ele então foi distraído com a prostituição, e a gente volta na palavra aqui. Acaso a comunhão, a luz com as trevas, não era para fazer aquele tipo de aliança? Deus não estava no negócio. Saul, na loucura dele, foi fazer o que não era para fazer. Saul foi sacrificar, ele foi ungido para sacrificar nada, tinha sacerdote para sacrificar, e depois ainda assim ele também foi se relacionar com a feiticeira, foi buscar um relacionamento com a feiticeira, relacionamento para buscar o oculto. Cuidado onde tem sido as fontes de resposta para você. As fontes têm que ser no joelho. Tem que ter a revelação no joelho, ou dormindo, ou tendo aquilo Deus trazendo na palavra.
Porque Deus pode falar para você em visão, mas você não entender. Por isso que Ele fala com você na palavra. É a palavra que entra, que traz resultado e que limpa o que estava sujo e traz algo como a neve. É a palavra que purifica, é a palavra que liberta. Até aqui o Senhor me ajudou. As palmas louvam ao Senhor. Eu, antes de passar para o apóstolo, o azeite foi consagrado. Vinha em consagração esse período todo. E o testemunho do óleo. Alguém aqui tem testemunho quanto ao óleo? Do uso na água. O meu testemunho estava com caroço na perna. Aí eu não falei nada com o Lu. Na metade do fêmur, nessa região aqui. Aí eu falei assim: que caroço é esse, Senhor? De dentro para fora. Eu passava a mão e eu sentia. Aí eu comecei a pegar isso antes mesmo, na verdade após o ato profético de domingo, do domingo retrasado. Aí eu peguei a água, passei na perna como se estivesse banhando, e a quantidade foi pouca. Aí eu passei sobre o lugar e Lu ficou perguntando: o que é isso aí? Eu falei: é um mistério aí. Então tem coisas que não é para você falar, é para você fazer o que foi orientado. A água é para você fazer o uso durante a semana, é para você ir fazendo aos poucos, é para ir bebendo aos poucos. Mas se você fizer do seu jeito, você não vai poder contar testemunho. Lu também, depois da vigília, Lu estava sentindo algo diferente, um peso nos olhos. Aí eu falei: passe a água aí, um pouquinho da água nos olhos e também bebe. Ela disse que depois que bebeu um pouquinho da água, ela disse que se arrepiou toda. E ela estava na cama. Como é que estava bem e depois fica mal? Aí eu não estava em casa, fiz uma oração por telefone para ela, apresentando a água, falando para ela usar a água. E a água traz resposta desde que haja concordância. É necessário que eu e você concorde nesse propósito para que venha trazer resultado. Alguém aqui, quem trouxe a garrafa de água, levanta a mão aí. Quem não trouxe a garrafa de água, apóstolo, prefere fazer o ato já com água agora ou depois? Pronto, vou fazer no final, após a apóstolo tomar a oportunidade aqui. E quem não tiver a garrafa de água, pega um pouco ali, leva para casa. E mais uma vez eu instruo e passo essa informação a vocês. E sobre o caroço já sumiu. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus! Então, se a gente louve a Deus com as palmas bem forte, porque Ele é o Deus que faz caroço sumir. Aí o caroço veio. Então, tudo aquilo que não foi plantado por Deus tem que ser arrancado. Graças a Deus, a glória é de Deus. E no final, depois do apóstolo passar novamente para mim quanto ao ato, você vai pegar um copo com água.